água, falta de planejamento, pouca conscientização. Resultado, uma explosão no número de casos de dengue. Mais de 1.600.000 notificações só em 2015. Estamos em janeiro de 2016. Vamos falar um pouco sobre dengue. Então, gente, eu sou o Ângelo, professor de Biologia. Espero que esse ano seja ótimo para todos nós e que tenhamos bastante sucesso nos nossos estudos. Mas hoje nós vamos falar sobre dengue. Até metade de 2015, mais de 50% das notificações são daqui de São Paulo. Mas também existem outros estados críticos, como Acre, Goiás, Tocantins, tá? Rio Grande do Norte também, Paraná. Então, mais de 300 casos por 1.000 habitantes. Essa quantidade grande de pessoas infectadas configura um estado de epidemia. Então, existe uma situação de saúde pública muito complicada em relação a esse tipo de enfermidade. Mas, como o mosquito da dengue transmite vários tipos de doença, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o combate a esse tipo de vetor. Lembrando que o mosquito ele é um vetor biológico, né? E ele transporta o vírus da dengue, né? Também transporta o Zika vírus e também o vírus da chikungunya. Então repare que é um vírus que chama a atenção da gente. É o caso da dengue porque é o tipo mais antigo, né? Pelo menos nesse ano de 2015, 2014, esses últimos tempos para cá. Porém, o que acontece? Novos vírus estão aparecendo. Então, o ano de 2015 assustou um pouco com essa história de Zika vírus, tá? Chikungunya, não? E sem contar que na região norte, esse mosquito, o Aedes aegypti, ele transmite também um protozoário, né, causador da malária. Isso, justamente o mesmo protozoário que causa a malária, transmitido por um outro mosquito, né, do gênero Anopheles. Pois é, esse protozoário também pode ser transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Repare como esse mosquito é versátil, infelizmente. Então, é nele que nós temos que centrar nossas atenções para que o processo de combate seja o mais eficiente possível, não é mesmo? Então, é desse ponto que eu quero começar, né? A rigor, desde 1985, quando a dengue ressurgiu no estado do Rio de Janeiro, mas de uma forma endêmica, né? São Paulo enfrenta a sua primeira grande epidemia, né? Do sorotipo 1, né? E a população tem baixa imunidade, né? Então são 4 tipos de vírus, 4 tipos de dengue, né? E quem fica doente de um tipo acaba ficando imune a esse tipo, tá? Um fator que a gente pode elencar para explosão disso em São Paulo, por exemplo, é a descentralização do combate, né, à dengue. Teve prefeitura que conseguiu reduzir o número de casos numa determinada cidade, em outras cidades não se conseguiu. Então não existe, a princípio, um mecanismo, uma ideia, uma forma de combate que seja unificada. E talvez isso pudesse resolver ou amenizar ou dar uma expectativa de controle a esse mosquito, porque ele é um vetor. Então, vetor é todo tipo de ser vivo que transporta algum agente patológico, né? Que no caso pode ser um protozoário e um vírus. A maior parte do que nós estamos tratando hoje
está relacionado a vírus, tá? Então, esse mosquito, o Aedes aegypti, ele transmite uma variedade grande de agentes patológicos. Então, ele merece a nossa atenção. 80% dos casos ocorrem dentro da casa, por falta de combate aos criadouros. Vocês concordam que é mais fácil você capturar ou combater, destruir uma larva que nada numa água parada do que um mosquito que voa por aí e te pega de surpresa? Pois é, o nosso foco mais importante tem que ser nas larvas que estão nos reservatórios, e 80% dessas larvas estão se desenvolvendo dentro da casa das pessoas, né? O mosquito, ele gosta de água limpa, ele não voa muito alto, ele voa baixo, tanto é que as pessoas, elas são picadas nos pés, nos tornozelos, nas pernas, né? E geralmente no período da manhã, né? Ou no fim da tarde. Por que no miolo do dia não tem isso? Porque aí a fêmea, que é a causadora da doença, porque o macho não se alimenta de sangue, a fêmea, durante o parte mais central do dia, ela vai para junto do macho, que está numa região de preferência com bastante vegetação, porque ele se alimenta de seiva vegetal. E a fêmea se alimenta de sangue. Então aí é que está os horários de grande incidência pela manhã e depois no período da tarde. Tudo bem? Então este é um panorama inicial daquilo que está acontecendo diante da epidemia de dengue. A primeira crise é em 1846, causada por um mosquito introduzido no Brasil, trazido pelos navios negreiros, tá? E essa crise foi até 1904, né, quando a epidemia foi extinta, o que gerou uma batalha muito árdua, né, das autoridades de saúde, né? Por quê? Porque as pessoas resistiam a esse tipo de tratamento. Então as pessoas não tinham vontade, por exemplo, de tomar a vacina. Olha só, você já deve ter ouvido falar na revolta da vacina. Pois é, a revolta da vacina aconteceu por essa época. Foi uma grande revolução que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que teve complicações sociais, inclusive na forma de organização da cidade. Uma verdadeira revolução na parte de saneamento e urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Bom, hoje ela é uma preocupação internacional. Por quê? Porque são muitos casos pelo mundo todo, não é só no Brasil não. 2,5 bilhões de pessoas foram contaminadas em mais de 100 países. O que caracteriza esses países é a quantidade de pessoas, né? Grandes aglomerados humanos que acontecem, por exemplo, na Ásia e na América Latina. Esses lugares são as capitais, as grandes cidades, proporcionam uma troca de vírus mais intensa, proporcionam uma espécie de repasto mais abundante para o mosquito, ou seja, o mosquito tem mais gente para atacar. Então aí ele causa mais problemas. O Brasil está desenvolvendo uma vacina, né, pelo Instituto Adolf Lutz, e o Instituto Butantan também tem uma vacina francesa, né, que já está por aqui. Então existe uma
iniciativa importante e necessária em relação à criação de uma vacina. Porém, o que acontece? A melhor coisa que nós podemos fazer, até porque a vacinação não vai ser em massa, vai ser na população que mais desenvolve os casos, né, de dengue pelo menos. Então, o que vai acontecer? Você tomar uma vacina para dengue, né, e o que acontece com o Zika? Então, você tem uma vacina para dengue, mas você tem o Zika vírus, né? Você tem outra coisa, também a chikungunya. E aí? Então, você tem que ter esperança de chegar 3 vacinas? Não, não dá. Vamos ter que resolver de uma outra forma. E a melhor forma é a redução da população de mosquitos, tá? A Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, ela testa desde setembro do ano passado um modo de anular esse transmissor, né? Por uma técnica que foi desenvolvida na Austrália. Os mosquitos, eles recebem, olha só, uma cepa de uma bactéria que é até encontrada em outros tipos de inseto, né? Essa bactéria chama-se Wolbachia, né? Wolbachia. Então, ela é originada da mosca das frutas, tá? O que ela faz? Ela bloqueia o vírus. Essa bactéria bloqueia o vírus e impede a transmissão da dengue. Olha só que legal. Um detalhe, por ser uma bactéria que fica dentro da célula, ou seja, ela é intracelular, só pode ser transmitida da mãe, né, da fêmea do Aedes, para a sua prole, o filho, tá? E durante a reprodução do mosquito, não tem perigo nenhum dessa bactéria ser transmitida para uma pessoa através da picada, tá? É um controle biológico. Tem gente que chama isso de biorremediação, tá? Então, esse programa é usado em outros lugares, tá? Essa forma de combate através dessa bactéria. Existe até um projeto que é chamado Programa Eliminar a Dengue, Nosso Desafio, com recursos da Fundação Bill Gates, né? Bill e Melinda Gates. Então eles têm esse apoio a esse processo de erradicação da dengue, no caso, né? Então utiliza-se uma estratégia natural, mas é de longo prazo, tá? Mas não tem risco e até onde foi estudada parece ser autossustentável, tá? Outro esforço mundial é o mosquito transgênico, uma outra forma de combater este mosquito, tá? É um mosquito geneticamente modificado. Como funciona? O Aedes macho, geneticamente modificado, né, chamado por aí de GM, né, o macho não pica, né, o ser humano não pica, não se alimenta de sangue, mas ele tem um gene defeituoso, né? Então esse mosquito macho geneticamente modificado, ele é lançado por aí. E aí o que ele vai fazer? Ele é lançado em uma quantidade tão grande, mas tão grande, que ele vai acasalar com as fêmeas, vai competir com aqueles mosquitos machos que são silvestres, os nativos. Então ele vai, pela quantidade enorme, ele vai ser um competidor eficiente. Mas ao acasalar com as fêmeas, ele vai transmitir esse componente hereditário. O que vai acontecer? Ele faz com que a fêmea produza uma prole que morre antes de se tornar um adulto fértil.
Pode ter a larva, pode nascer um mosquito, fazer a metamorfose, etc. e tal, e depois ele morre. Então, essa é uma outra situação. Ele não chega à fase de reprodução. Isto ameaça a espécie daquele mosquito. Tá? Então, como você pode ver, existe uma forte tendência de eliminação dessa espécie. Tá? Essa estratégia ela foi testada no Panamá, nas Ilhas Caimã, na Malásia e no Brasil, né, com autorização de uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aqui no Brasil. Tá? Houve testes no bairro de Juazeiro, de Jacobina, né, no sertão baiano. Em 2014, né, houve uma redução de 90%. Vejam só, bastante, né, a redução de 90% em alguns lugares onde esse método do mosquito transgênico foi utilizado. Né? Então, os técnicos puderam verificar uma redução de mosquito transmissor. Isso é muito importante. Bom, em Manaus, pesquisadores de um instituto chamado Instituto Leônidas e Maria Deane, né, ligado à Fiocruz, né, e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, desenvolveram baldes. Né? São baldes chamados de estação de disseminação, ou estações de disseminação. O que eles fazem? São tratados com inseticida. Eles atraem os mosquitos, mas quando os mosquitos entram nesse recipiente, eles recebem um pó que fica preso ao corpo deles. Tá? Esse pó é inseticida. Né? Ele gruda no corpo do inseto, e esse inseto, quando volta, né, para o criadouro, ele dissemina, espalha esse inseticida. Então, você envenena um mosquito, esse mosquito volta lá para o seu grupo, né? A fêmea, por exemplo, volta para próximo do macho e acaba contaminando ele também, e ambos acabam morrendo. Então, isso também é uma estratégia um pouco, me parece até simples, né, de combater esse tipo de mosquito, mas é uma coisa eficiente e necessária. Agora, tem também pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos. Olha só que legal, eles descobriram que existe uma molécula chamada curcumina, que está presente dentro daquele tempero de açafrão. E essa molécula prejudica o crescimento das larvas. Repara que se você destruir o mosquito, você elimina 3 doenças aqui, pelo menos na região, né, da região sudeste, né, da região norte, na região nordeste, você elimina 3 doenças, possibilidades. Sem contar, olha, na região norte ainda tem malária, que pode também ser transmitida pelo Aedes aegypti. Eu acho que é interessante, por exemplo, depois de essa explanação dessas características e dessas iniciativas, né, que eu comentei com vocês a respeito da luta contra esse vetor, nós falarmos também um pouco sobre o mecanismo biológico do mosquito. Esse é o mosquito da dengue. Olha só, todo mundo já sabe que o mosquito da dengue é um mosquito daquele tipo pernilongo, né? Ele é escuro, né?
E ele tem as tais manchas brancas, né, que aparecem por aqui, ó, perto das patinhas, nas patinhas, né, perto das articulações, tá? Aparecem também aqui no corpinho dele, etc e tal, aqui, que é o abdômen, tá? Bem nas articulações, né? E isso caracteriza o tipo de mosquito que transmite esse tipo de vírus, tá? Então esse é o mosquito que a gente tanto quer perseguir e eliminar, tá bom? Pode ser impossível eliminá-lo da natureza, mas é possível reduzi-lo a um número insignificante no sentido de causar o estrago que ele está causando hoje, tá bom? É isso aí. Aqui vocês estão vendo uma foto ampliada, né, das larvas desse mosquito, tá? Essas larvas estão nadando, tá? Aqui você vê os olhinhos, tal, né? Os órgãos sensitivos, etc e tal. Aqui já tem uma bem desenvolvida, outras nem tanto, tá? Então houve, se não tiver água, não vai ter isso. Se não tiver isso, não vai ter mosquito. O mosquito é a transformação desse tipo de larva que você vê facilmente na água. Afinal de contas, a água é limpa, né? É limpa, é transparente, então é fácil de ver esse tipo de animal, ok? Então essa é uma imagem que representa, né, uma fotografia para que vocês fiquem atentos a essa realidade, tá? Bom, aqui você já está vendo uma outra situação. Então é como o conjunto, né, do problema. Então aqui você tem os ovos, aqui você imagina aqui a lâmina d'água, né? A lâmina d'água aqui, tá? O que vai acontecer? O mosquito adulto deixa os ovinhos aqui, tá? Do ovinho sai o quê? Uma larva, olha a larva aqui, ó, tá? Ok? Aqui a larva se transforma, é uma metamorfose, vira uma pupa, tá? Aquela é mais desenvolvida. Essa pupa, ela vem para a superfície e ela se rompe e dela sai um mosquito prontinho para voar e começar a exercer a sua função na natureza. Então é isso que acontece. Bom, aqui você está vendo uma visão geral do ciclo do inseto. Então aqui você tem o inseto adulto, né, que deposita os ovos dentro da água, né, da água limpa de preferência. Você não percebe o ovo, mas você percebe a presença de uma larva. Então essa larva aqui, ela está presente nadando, né, na água, geralmente a água parada, né, e uma água limpa, uma água para boa visualização. Então é fácil você perceber esse tipo de larvinha, tá? E essa larvinha vai se transformar numa pupa, né? E daqui, dessa parte mais dilatada da pupa, você vai ter o desenvolvimento de um novo mosquito. Então, quando a pupa se posiciona nessa situação aqui, ó, com essa parte dilatada encostada na lâmina d'água, que é essa aqui, significa que ela está prestes a eclodir de dentro disso uma metamorfose. E daqui sai um mosquito. O mosquito é tão levinho que ele fica boiando em cima da água por algum tempo, até que a água vai sustentando ele, né, através daquela tal da tensão superficial. Ele vai boiando um pouquinho com as patinhas sobre a água e depois ele endurece as asinhas e começa a voar. E aí ele inicia o ciclo tudo de novo, tá? Então esse é a dinâmica do ciclo biológico do mosquito.
né? Esse trâmite aqui, essa evolução, ela pode levar, por exemplo, 10 dias, tá, para acontecer. Mas isso vai depender de muitas coisas. O sucesso desse ciclo depende, por exemplo, da temperatura da água, depende da disponibilidade de alimento, né? Depende de outros fatores que vão fazer com que esse ciclo tenha sucesso ou não. Inclusive a competição entre eles, se tiver muita larva também. Então é necessário que nós tenhamos o cuidado de verificar a presença dessas larvas, porque, como eu já falei, é muito mais fácil você controlar a larva, né, tanto faz nesse estágio ou nesse estágio, do que o mosquito. Por quê? Porque você encontra geralmente dentro de um reservatório de água, que pode ser desde uma garrafa até uma simples tampinha de garrafa, você pode encontrar vários, né, vários mosquitos em fase larval, né? Então é muito mais fácil de controlar, é só não deixar empoçar a água, né? Então a situação aconteceu antes pela falta de água, que todo mundo armazenava água e nem todo mundo armazena água da forma correta, né? E agora pelo excesso de chuvas, né? Então junta água na calha d'água, a calha d'água está suja, há muito tempo não chovia, juntou pó, poeira, terra, folhas, né? E essas folhas secas entopem as calhas, formam pequenos reservatórios em cima da calha. Então você percebe se está vazando água direitinho, calha abaixo ou não. Então é uma hora de você varrer, limpar a calha para evitar esses tipos de reservatório. Caixas d'água mal fechadas, né? Então, pratinhos de vaso. Bom, isso tudo você já ouviu por aí em algum momento, tá? Então não se esqueçam. Reparem que 80%, né, dos casos foram identificados com larvas dentro das casas das pessoas. Então, muitas vezes até as pessoas dificultam o trabalho dos agentes de saúde, porque, obviamente, eles têm medo de um bandido entrar na casa deles, né, disfarçado de agente de saúde, abrir o portão e, de repente, ser surpreendido de uma forma desagradável. Mas, enfim, existe a necessidade, é um caso muito especial de combate a esse mosquito que transmite tanto tipo de doença. Então, com a ajuda de todo mundo, eu acho que a gente consegue diminuir e sair desse risco, né, tão grande que nós estamos vivendo hoje. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido tudo muito útil para vocês e que vocês consigam fazer parte dessa campanha de prevenção e controle dessa doença através do controle da reprodução do mosquito, ok? Se for necessário, faça alguma observação, algum comentário. Se você precisar de alguma informação específica sobre o ciclo ou das doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, escreva, né? Mande um recado que eu vou procurar atendê-lo o mais rápido possível. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!